Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à Festa do Livro, da Leitura e da Literatura. Eu sou Maria Mortati, escritora, professora universitária na Universidade Estadual Paulista, campus de Marília. E também integro a diretoria da União Brasileira de Escritores. Coordeno as mesas de debates do projeto Feiras do Livro, do grupo editorial Escortece, que edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Faz parte do seu DNA publicar livros, promover concursos literários, realizar recitais e leituras de textos, participar de feiras e bienais do livro, organizar antologias literárias de novos autores, promover palestras e oficinas sobre o livro e a arte de escrever, trabalhar pela formação de bibliotecas e fomentar o hábito da leitura. Dando sequência às mesas de debates que se realizam até o dia 11 de dezembro de 2020, teremos hoje a mesa Diversidade na Literatura. O tema será enfocado considerando a diversidade para os mais variados campos do entendimento, como a autoria étnico-racial, de gênero, multicultural, e também em relação aos processos de distribuição de conteúdo. O objetivo é comentar e valorizar a contribuição dos players nos diversos segmentos compromissados com a diversidade, abrindo possibilidades para uma leitura inclusiva. O mediador da mesa é José Carlos Sibila, escritor, dramaturgo e cineasta, formado em cinema pela Escola de Altos Estudos Cinematográficos de Paris e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, em 1987. É autor dos livros Criaturas, Uma Alma à Procura de um Corpo, O Homem Sem Passado, esse de 2020, e é autor das peças já encenadas Proteu, Atualização do Mito, A Eleição da Mãe de Jesus, Doida, Teto de Lona, e das peças inéditas Supremos Decaídos, de 2020, O Bordel do Estado, e roteirista e diretor do longa-metragem Eva, e também assistente de direção do documentário em longa-metragem História dos Povos da Língua Portuguesa. É roteirista e diretor de curta-metragem de O Grito da Terra, no Festival Guarnicê, São Luís, Maranhão. É roteirista e diretor do curta-metragem Apesar de Você. A debatedora Alcidéia Miguel é professora, compositora, saxofonista, cantora, atriz, modelo e escritora. Nasceu em Vitória, no Espírito Santo. É graduada em Artes e Música, pós-graduada em Artes, Educação e Cultura. Atua como professora de música, compositora, saxofonista, cantora, atriz, modelo, palestrante e escritora. É membro da Academia de Letras da Grande São Paulo, ocupando a cadeira 25, patrono Vinícius de Moraes, e também da Academia de Letras de Praia Grande. Publicou 22 antologias no Brasil e em Portugal e 8 livros solos para o público adulto e infantil nos gêneros poesias, contos, crônicas e romance. A debatedora Ana Cardilho é jornalista, escritora e terapeuta. Como jornalista, tem 30 anos de trabalho em emissoras de TV em São Paulo. Atualmente, trabalha na Band como editora executiva do programa Brasil Urgente. Como escritora, publicou há 2 anos o livro de contos Sobreviventes, pela editora Escortece. Como terapeuta reikiana, nível 3, pela Associação Brasileira, e formada como terapeuta EVM, Energia, Vida e Movimento, técnica ensinada pela psicóloga Miriam Isabel em um curso de 3 anos. O debatedor, Ubervan do Nascimento, escritor e poeta, é formado em Ciências Jurídicas e Sociais e professor de literatura. Integra a chamada geração underground dos anos 1970. Tem participado de saraus e festivais literários e anda pelo país e pelo mundo apresentando a leitura poética O Prazer da Língua, inaugurada em Maputo, Moçambique, em 2011. Seus livros são A Profissão dos Peixes, segunda edição revista e diminuída pela editora Códice, em 1993, Marco, Luzbel desce ao Inferno, primeiro lugar no concurso nacional Blocos Rio de Janeiro, em 1997, Os Cavalos de Dom Rufá, Prêmio Literário Cidade do Recife, 2004, e Espólio, Prêmio Literário Livrarias Abessa Escortece, editora São Paulo,
em 2017. Bem, ao final da fala dos nossos convidados, será aberto espaço para perguntas e comentários do público por escrito ou por meio de inscrição para a apresentação oral, mas cada um com a duração de 1 minuto, e depois os mediadores e debatedores terão aproximadamente 3 minutos para cada resposta. E ao final dessas atividades será sorteada a caneca, a linda caneca comemorativa do evento. Peço à pessoa que for sorteada que imediatamente após o seu nome ser proferido, que insira o seu nome no chat e o seu endereço para que possa receber a caneca a que faz jus. Bem, os vídeos com gravação dessa e demais mesas estarão disponíveis no canal YouTube da TV Livres Cortese. Convido todos a visitarem todo o canal do YouTube, toda a TV Livre, em especial a playlist das mesas de debates, que estão ficando lindas. Agradeço, e também em nome do Grupo Editorial Escortese, aos convidados que hoje estão conosco pelo aceite para esta mesa. E também agradeço todos os que participam conosco desta festa. E estão convidados a participarem também das outras mesas de debates e de toda a programação das feiras do livro. A festa continua. Bom trabalho a todas e todos e fecundas reflexões nesta noite. Com a palavra, o mediador José Carlos Sibila. É possível que a compreensão da realidade exija, além de viagens intergalácticas, uma viagem interior muito mais profunda. Olhar para dentro, em destemida abdução, rumo ao vertiginoso abismo da consciência. Talvez seja tão revelador quanto olhar para fora pelas lentes dos microscópios e telescópios. No futuro, sonhar será cada vez mais clarão. Eu peguei esse texto do Siddhartha Ribeiro, no Oráculo da Noite, para abrir e agradecer ao João e à editora Escortese e à Maria Mortati pela escolha do meu nome para que eu mediasse essa entrevista desses três colegas já muito bem situados na literatura, mas que também podem muito bem falar sobre a diversidade da literatura. Nós vamos conduzir essa mesa de uma forma muito democrática, pedindo que se atenham ao tema central da diversidade, mas que podem, evidentemente, ter diferentes olhares para essa discussão tão interessante, tão profícua, que hoje abre espaços fantásticos para alguns autores que talvez não tivessem oportunidade ainda nas editoras mais convencionais. É uma oportunidade que o livro On Demand traz. As produções étnicas, as produções de gênero, as produções das comunidades alternativas. Fica um espaço muito aberto para vocês, Alcideia, Hubervan e Ana, discutirem o assunto da diversidade possível e podendo ir além. Inclusive, eu sugeri anteriormente para a Maria e para o João que a diversidade também abrangesse a diversidade editorial. Então, eu vou iniciar com uma pequena pergunta, só no sentido de introduzir vocês no assunto. Eu queria me informar, e talvez os nossos acompanhantes também tenham esse interesse, é saber o seguinte: como você se situa no universo da diversidade? Qual o seu olhar para esse termo tão abrangente? E falando sobre isso, podem entrar na produção intelectual, na produção editorial de vocês à vontade. Eu vou começar com a Alcideia Miguel. Ok, boa noite a todos.
É um grande prazer estar nessa mesa aqui, debatedora, com um tema tão bacana como diversidade, ainda mais nesse mês que comemora-se aí, no dia 20, o Dia da Consciência Negra. E quando a gente fala de consciência negra, a gente já pensa em diversidade de todos os aspectos, né? E então, como é a sua participação no tema diversidade, Alcideia? Bem, eu iniciei a minha carreira na educação no ano de 1989, há 31 anos atrás, né? Aposentei em 2012, né? Mas eu aposentei em 2012, mas o professor é para toda a vida, né? Eu continuo lecionando aulas particulares de música e continuo em contato com o aluno por causa da literatura também. E na minha primeira aula, eu já ministrei, quando eu ministrei a minha primeira aula na sala de aula, em 1989, eu já detectei os conflitos sobre diversidade. Ali na aula, eu já comecei a ouvir e presenciar um aluno chamando o outro de negrinho, um chamando o outro de fedorento, um chamando o outro de seu pobretão, seu japonês feio, seu bicha, mulherzinha, seu cabelo de bombril, seu enferrujado, que chamavam os ruivos de enferrujado, né? E assim seguia. E eu já me senti responsável em contribuir para o ensino daqueles alunos e contribuir para o mundo sobre lições de respeito, de aceitação quanto às diferenças, né? E aí eu fui me inserindo, né? Eu comecei a fazer um trabalho com os alunos através de coral ali na escola, né? Eu era professora de artes e no ensino público. E aí eu montei um coral e nas músicas já eram músicas que traziam lições de respeito, dessa questão de aceitar as diferenças uns dos outros, porque até aí eu tinha aprendido que todo mundo era igual, mas eu comecei a ver que todo mundo era diferente. E o grande desafio era aceitar as diferenças. Como? Eu estou perdendo o áudio da Alcideia. Será que todo mundo ou só eu? Está perdendo? Aí, agora voltou. Voltou? E então aí eu fui inserindo música com esses alunos através do coral, compondo canções para ensiná-los, contando histórias, palestrando, montando vídeos com eles, montando peças teatrais para educar e mostrar a eles a tolerância, o respeito um com o outro, a respeito das diferenças, né? Usando tudo aquilo que eu tinha, né? Aquele lado atriz, aquele lado musical, artístico, fazendo dobraduras, né? Naquela época a gente usava muitos fantoches, usando fantoches com eles, né? E aí foi quando eu comecei a participar de movimentos também, movimentos sociais, né? Que até hoje participo pela causa racial também, né? Então, hoje, a minha participação na diversidade é totalmente inserida a respeito da diversidade, né? E a respeito das minhas obras, né? Eu comecei a escrever também em 2012, e aí o meu segundo livro, meu primeiro livro foi uma autobiografia, né? O meu segundo livro foi um livro infantil, e nesse livro infantil eu também chorei na escola, que eu escrevi para as crianças pararem de chorar na escola, mas ali os personagens eu já comecei a colocar uma menina negra, uma menina branca, uma professora japonesa, já para começar a trabalhar os temas transversais com essas crianças a respeito das diferenças, né? Um cachorro branco, um cachorro preto, né? E eu já tinha essa preocupação de estar trazendo para as crianças, né? Também escrevi o livro Bully, o Monstrinho Amigo, que ele traz lições para que não tenha bullying com os colegas que são diferentes, mas que a gente aceite as diferenças, né? Ali no Bully também, o pai do Theo, que é o menino
mais importante ali do livro, né? Que ele tem defeitos, ele não tem as mãos, os dedinhos, né? Da mão. O Theo também, ele é baixinho, ele sofria muito bullying na escola porque ele era baixinho. O pai dele é negro, né? E o Theo é ruivo. Então, eu venho trabalhando também essa questão da diversidade, né? O livro As Cores do Amor, que é um livro infanto-juvenil, que é um amor entre dois adolescentes que se conheceram na varanda do prédio, aí na pandemia, no isolamento social. Também a menina é afrodescendente, ela é negra, e o menino é branco, né? Também para a gente trabalhar isso. O Meu Romance, Um Amor Feito Tatuagem. A Sofia é morena, o Mário é branco, depois eles desistem do amor deles e ela se casa com o Silvano, que é negro. Né? Sampa em Contos e Crônicas Negras é um livro totalmente aí tratando a questão racial, aceitação, discriminação, pessoas que venceram discriminação, venceram momentos de doença, eram rejeitados porque eram doentes, né? Esse livro vai tratar o tempo todo sobre a questão de diversidade, aceitação, diferenças, e ele convida o leitor a unir peles, trazendo uma ferramenta que o ajudará a construir novas pontes entre as diferenças de pele e lhe permitirá dar continuidade à sua caminhada, enxergando o passado com os outros olhos, transformando o presente e sonhando com um futuro melhor. Nós somos capazes, né? E o livro Ser Mulher também. São histórias de mulheres de todas as cores. Tem mulheres ali de todas as cores de pele. É um livro que mostra a força da mulher, superando discriminações aí diante de homens que muitas vezes aplicaram o seu machismo, elas sofreram, mulheres diante da sociedade aí, mulheres que venceram, são mulheres de todas as cores. E também sou escritora de Cadernos Negros, que trata também o racismo cara a cara, né? São histórias, contos, crônicas de pessoas que superaram o racismo, pessoas que vêm ali declarar o racismo estampado no Brasil. E aí eu espero estar contribuindo para que a gente vença a diversidade. Estou aí inserida, gente. Estão ouvindo, né? Eu queria passar, então, depois eu volto para a Alcideia, tá. Mas eu queria agora ouvir sobre o mesmo tema, sobre a mesma reflexão sobre o assunto. Eu queria ouvir o Rubervan. Rubervan. Isso. Boa noite a quem está do outro lado, nos ouvindo e nos vendo. Né? Boa noite ao João. Tá me ouvindo? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá saindo o som? Tá, tudo bem. Pode continuar. Pronto. Eu queria aqui fazer um agradecimento especial à Fernanda de Sá, que sempre tem me recebido na Escortece, assim, com o maior respeito, o maior carinho. E eu sei que foi ela que me indicou para participar dessa mesa. Não é? Então, eu queria agradecer ao Grupo Escortece, em nome do João, não é? Da Fernanda, e agora do Rodrigo Pacheco, que está aí, não é? no controle aí das imagens, não é? Tá? Pela oportunidade, não é? De estar aqui para conviver nesse pouco de tempo, claro, mas interessante, importante demais, com pessoas não é tão valiosas como a Maria Moretti, o José Carlos Sibila, a Alcideia Miguel e a Ana Cardilho. Não é? Esse sorriso aí da Alcideia, eu acompanhei em alguns vídeos que eu fui procurar por ela, não é tal, é cativante demais. Obrigada. Esse sorriso da Alcideia. Obrigada. A Ana eu não vi muito ela dar esse sorriso não, assim, tão precioso como a Alcideia. Pois bem, eu venho da fileira do Serviço Público Federal, né? Eu sou advogado trabalhista e passei 39 anos no antigo, não é, no Ministério do Trabalho e Emprego, que foi completamente
desmontado e tirado de ação pelo atual governo, não é? E eu tive oportunidades raras durante esses 39 anos de conviver com segmentos, não é, que eu prestei muito atenção, né, convivi diretamente com pessoas, não é, desses segmentos, não é, quando ministrava oficinas de economia popular solidária a trabalhadores de assentamentos rurais, de comunidades da periferia, não é, de municípios do estado do Piauí, de onde eu vi, não é? Eu tô há 5 anos em São Paulo, precisamente em Santo André, mas passei minha vida toda no Piauí, embora tenha nascido em São Luís do Maranhão, não é? E essa experiência, essa convivência me deu chances enormes, não é, de tentar transformar isso, não é, em material poético. Não é? Isso aí foi fundamental para mim. Há, inclusive, roteiros poéticos em meus livros que são muito meus. Ninguém mais teria condição de instalar, né, o tom poético, não é, nessas realidades, a não ser eu, que convivi com essas comunidades, com essas pessoas. Essa é a minha experiência direta, não é, com esse tema da diversidade. Eu sempre tive, na verdade, preocupação com o fazer poético. Eu andei escrevendo contos, peças de teatros, e iniciei um romance, mas há 3 décadas eu fiz um compromisso com a poesia. Eu falei, não, se é para mim fazer alguma coisa que, na verdade, vai me interessar, né, quem sabe, a futuras gerações, eu vou ser apenas poeta. E eu tenho sido, de lá para cá, apenas poeta. Estou pesquisado a poesia, tenho embarcado nessa nau da poesia com muita força. Não é? Então, eu tenho uma preocupação, nesse exato momento, com o bom poema, vamos dizer assim. Não é? Um poema julgado, na verdade, enquanto poema. Isso implica numa visão do poema, de pesquisa de linguagem, na visão estética. Não é? Porém, concluindo, eu passei há 10 anos, é isso? Foi 2009, 2010. Eu me deparei numa revista francesa com a história do genocídio de Ruanda. Eu acredito que os colegas de mesa conheçam essa história. Não é? Ela está, inclusive, num filme que foi muito divulgado, que é o Walter Ruanda, não é? Que conta a história do genocídio, e me impactei com essa história do genocídio de Ruanda, que eu confesso a vocês que nunca tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar de outros genocídios, de outros acontecimentos desse tipo, mas o genocídio de Ruanda, nunca. E aquilo me impactou de tal forma, não é, que eu comecei, então, a fazer pesquisa direta em relação ao genocídio de Ruanda. Em 2011, eu tive a oportunidade de visitar o continente africano e eu vi de perto, não é, o substrato, não é, do genocídio de Ruanda em plena Kigali, que é a capital de Ruanda. E quando eu visitei o memorial do genocídio, eu me deparei com uma sala onde existia umas centenas de crânios com marcas de facões nos ossos, não é, desses crânios, estão lá expostos. E eu fiquei me perguntando, e daí é que surgiu, na verdade, o que eu vou colocar, que é uma trilogia que eu estou escrevendo há 10 anos, não é?
Eu, diante daqueles ossos, me veio a pergunta: esses ossos não estão aí à toa, eles têm voz, eles estão me dizendo alguma coisa, eles têm alguma coisa para dizer. E eu tive a consciência, então, que poderia aquela pesquisa que eu estava fazendo se transformar num material poético excelente. E eu, então, estou construindo uma trilogia, não é, que a conversa com essa mulher aqui. Essa mulher aqui, que é a personagem principal, o livro de poesia com um personagem assim, não é? Esse poema aqui, eu gostaria de encerrar, então, não é? O meu contato direto em relação à minha obra está nessa trilogia. É o primeiro livro dessa trilogia, que é um livro que foi premiado agora em Portugal. Deveria ter sido lançado em março último, mas devido à pandemia foi tudo suspenso, não é? De dentro de mim partiu a última caravela. Esse livro foi premiado em Portugal, vai ser editado, e é um diálogo que eu faço com essa mulher. E eu quero ler, então, só o poema que é curto, um deles que está nesse livro, que é Pele de Papel. A mulher mais bonita da terra não se chama Gisele. A mulher mais bonita da terra se chama Valentine. Basta olhar detalhe da pele que o poema arrisca. A mulher mais linda da terra é Valentine, e não Gisele. Meu pai, dai conforto, não só a pele de Valentine, mas a alma dela que um facão levou à força ao inferno. Então, esse é meu compromisso neste momento com o tema da diversidade, indo a fundo nessa questão do genocídio de Ruanda, e eu acredito, como já foi comprovado, não é? Dá um baita de um poema, e já tem o reflexo com esse livro premiado lá em Portugal. Foi lindo, emocionante. Para a gente ir dando conta do tempo aqui que nós temos para falar, vamos passar já para a Ana Cardilho, também sobre a mesma colocação da diversidade, e, enfim, depois você elenca as suas obras e como é que você se inclui neste universo todo. Ana Cardilho. Tá certo. Boa noite a todos. Quero agradecer ao João pelo convite, né? Agradecer a vocês também por estarmos todos aqui. Eu penso que diversos, né? Todos somos, né? Todos somos de algum modo diversos. Assim. Eu acho que ninguém pode dizer que é totalmente igual ao outro. Bom, eu vou falar um pouquinho da obra, né? Sobreviventes, que saiu pelo Editores Cortez. É um livro de contos que fala justamente de pessoas que passaram por... são personagens, né? São histórias de ficção que passaram por fundo do poço e conseguiram subir, né? E esse fundo do poço, muitas vezes, ele começa, como a Alcideia falou, lá na escola. A criança sendo vítima de bullying, o adolescente agredindo o outro, e em algum momento, na vida adulta, aquilo tudo aflora, né? Especialmente para a pessoa que fica quieta, vai engolindo, vai levando, né? Às vezes, muitas vezes, não consegue fazer um trabalho terapêutico para pôr para fora isso, mas... E aí é a explosão, né? A explosão daquela água toda que foi guardada durante um tempo. Eu peço desculpas, o meu cachorrinho está latindo aqui. Danado. Mas a sobrevivência, nesse caso, eu acho que ela é uma luta constante.
e aí eu vou dizer que eu acho que algumas pessoas podem sofrer mais por outros aspectos diversos, né? Mas eu creio que isso é do ser humano. Acordar todo dia, sair da cama e enfrentar uma pequena batalha para sobreviver, né? Então, sobrevivemos a tantas coisas e agora sobrevivemos à pandemia, né? Nós somos privilegiados, né? Estarmos aqui hoje, sentados, com saúde, tanta gente que já foi embora, né, por conta da pandemia, então nós somos sobreviventes. E eu tenho certeza que eu sou sobrevivente em pequeninas coisas, como vocês são também em pequeninas coisas, e não tem outro, eu penso que não há outra saída, né? É sobreviver ou morrer. Você vai para cima, vai lutar, ou ficar apático e em algum momento ter uma doença, morrer, e essa luta diária nossa, sobreviver mesmo, sobreviver aos preconceitos, sobreviver a todas as ladroagens, né, deste país, que poderia ser um país maravilhoso se não fosse a classe política, na minha opinião, né? Os ladrões institucionalizados que estão aí, e aí teríamos escolas melhores, professores maravilhosos, como esse trabalho que a Alcideia falou, que faz desde sempre, que fez durante muito tempo, continua fazendo, porque é preciso formar lá de pequenininho. A criança, ela vai aprendendo a ter o preconceito, ela vai aprendendo a ficar dura, né? Então, a gente tem aí esses adultos hoje que judiam os outros por muito preconceito, por muito radicalismo, eles foram criancinhas. Eles tiveram chance de não serem desse jeito, mas foram ensinados. Então, eu penso que o papel do professor é fundamental nesse aspecto, Alcideia. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. É isso mesmo, é pegar Obrigada. de pequenininho e falar, somos todos iguais. Todos iguais. Dói em você, dói em mim, dói nele, dói nela, né? E o meu livro traz exemplos de bullying, especialmente infância e adolescência. Eu acho que a pessoa está mais frágil, né, naquele momento da vida, e o adulto, se de algum modo ele grita, vai, né, ou se retira daquele ambiente, mas a criança, o que ela vai fazer? Ela fica ali de vítima. Então, eu penso que a diversidade está em todo o campo, em todos os aspectos, e eu não vejo ninguém fugindo, de algum modo ou de outro, de se ver vítima disso, né? Porque você pode dizer, não, mas o status quo, o modelo, o homem de classe média alta, branco, com vários cursos, pós-graduação, não sei o que. Mas, em algum aspecto dele, como ser humano, ele é diverso. E ele pode também sofrer alguma pena, né, por essa penalização, por essa diversidade toda. Acho que já melhorou muito, mas tem um longo caminho aí, né, para todos nós percorrermos. É isso. Ana, Robervan e Alcideia, deixa eu então pegar um pouco por aí, pelo que a Ana terminou de falar, pegar um gancho, mas eu queria ouvir dos três também. Às vezes me perguntam, às vezes falam, e não é a minha opinião, mas eu tenho que colocar aqui no sentido de provocar um pouco vocês, né? Muita gente pergunta se a diversidade é a democratização do processo de comunicação ou se pode ser um pouco de vulgarização do processo. São perguntas que me fazem muito frequentemente e eu gostaria de saber, e vou voltar para a Ana para pegar o gancho do que ela acabou de falar. Só que eu pediria para vocês serem um pouquinho sucinto, porque o nosso tempo está correndo. Sim, claro.
Eu acho que é a melhora da comunicação, né? Porque eu imagino que, como não existem seres humanos iguais, então a diversidade sempre existiu. Mas muitos temas eram tabus, eram proibidos, e agora a gente pode falar de tudo, né? Estamos falando de tudo. Querendo os radicais ou não, estamos aí, estamos vivos, sobrevivendo e falando de tudo. Então, eu penso que é uma melhora na comunicação, de modo geral. Só para aprofundar no tema, para provocar um pouquinho vocês, se vocês me permitem, vai. Como essas produções nem sempre passam por uma avaliação editorial, nem sempre passam por um olhar de uma editoria, principalmente você que trabalha lá na Band, você sabe o que é passar pelo olhar do editor, né? Certo. Então, é isso que dizem, que como não tem esse olhar de alguém que leva essa publicação, esse livro, para um outro caminho, para uma correção, para uma mudança. É nesse sentido que eu queria ouvir um pouco de vocês três, Ana, Rubervan e Alcideia, se essa colocação de não ter um filtro prejudica um pouco a qualidade literária do trabalho. Não me xinguem pela pergunta, por favor. A Ana vai acabar? Não, pode falar, Alcideia. Vai lá, Alcideia. Vai. Bom, pegando o gancho do início, eu acho que houve um silêncio, né, em questão de bullying, em questão de tantos preconceitos e sofrimentos. Primeiro houve um silêncio de todo mundo, ninguém falava nada, todo mundo sofria, né? E de um tempo para cá, houve essa democratização. Claro que tem no meio uma vulgarização, tem sempre no meio alguém querendo tomar proveito, mas houve uma democratização boa, que tem sido bacana, né? Uma abertura que é a voz do povo, os movimentos sociais, né? Junto com as leis, os benefícios que vieram para a humanidade. Eu acho que as leis aí têm entrado, a escola tem entrado, né? Leis que têm vindo para beneficiar, né? E então isso está havendo uma democratização que está vindo de encontro e está vindo uma grande ampliação de aceitação, respeito, porque através de lei agora que não pode mais ficar discriminando, não pode ficar com homofobia, não pode aplicar racismo, leis inafiançáveis, né? Se você ficar fazendo racismo, fazendo isso, aquilo, homofobia, algumas leis são inafiançáveis. Então, agora, as pessoas, por bem ou por mal, têm que respeitar, né? Têm que respeitar as diferenças dos outros. Então, essa democratização veio a beneficiar, isso tem sido muito bom, né? Em questão literária, todo mundo agora começou a escrever, né? Porque através das leis, né? Tem a lei 10.639/2003, que agora as escolas são... eu tenho que resumir, né? Deixa eu resumir, vai. Vamos lá direto no que ele perguntou. A questão que a gente está escrevendo, as pessoas estão escrevendo e muita gente não está tendo um filtro, né, para essa escrita. Isso está acontecendo sim, não está tendo um filtro. Mas as pessoas agora estão escrevendo sobre diversidade, porque uma grande estratégia agora é a literatura. A literatura tem sido uma grande estratégia para que essa mensagem chegue até o coração das pessoas sobre a diversidade, né? E isso tem sido muito bom. Surgiu aí um montão de livros que não existia antes, né? Agora vai começar a ter um filtro? Tem que começar, porque se perdeu o controle nisso tudo, né? Acabou muita coisa banalizando, mas tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa aí que dá para se aproveitar.
Mas muita coisa passou. Eu acho que muita coisa passou, né? Muita coisa ficou assim, como uma história de conto de fadas, né? Aquela menina que tinha isso, aquilo muito ruim e que ela era feliz, viveu feliz para sempre, não era bem assim, né? Acho que muita coisa tem que ser corrigida aí, mas eu acho que para a primeira atacada valeu, foi válido. E aí, Rubervan, concorda com a nossa querida Alcideia? Tá bom, toma um golinho e depois fala. Vila, veja Oi. bem, a mesa está diante de uma das pessoas mais exigentes a nível de, possivelmente, de poesia, né, que é o que eu tenho me especializado nos últimos anos, nas últimas décadas. E se tem uma coisa que eu valorizo extremamente, porque é necessário, não é na questão da voz da poesia. Como é que a poesia é elaborada e como é que ela chega ao público, o que ela pode fazer sendo um material estético e de pesquisa de linguagem, etc. E tal. Mas, nesse momento, me permitam colocar o seguinte: a reflexão é a briga por voz e por espaço. Independente do que represente a obra a nível, não é, de elaboração, não é, de linguagem e de aspecto estético, eu tenho a impressão, e quase que certeza, que nós temos que nos preocuparmos nesse momento com assim. Tem uma frase que ele coloca com muita clareza assim: o estádio tem que fazer o que é útil e o autor, o escritor, o que é belo. Nesse exato momento, essa parte do estádio útil de fazer a infraestrutura, de apoiar a cultura, está zero. Todos os mecanismos de apoio à cultura e, vamos colocar, a literatura, foram desmantelados pelo atual governo. Isso aí é um fato. Tá? Nesse momento, nós nos preocuparmos com o autor fazer o que é belo é apenas um ponto da questão. Eu trouxe aqui um dado que eu queria colocar à disposição das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, que são muito emblemáticos esses dados. E são dados divulgados por um grupo de estudo em literatura brasileira contemporânea, não é, vinculado à Universidade de Brasília, UNB. E prestemos atenção, 90% das obras literárias publicadas nas últimas 4 décadas por grandes e médias editoras foram escritas essas obras, não é, por brancos. 90%. 60% dos livros publicados nas últimas décadas, estou repetindo para a gente prestar bem atenção, são protagonizadas por homens, sendo 80 deles brancos e 90 heterossexuais. E 60% dos livros publicados nos últimos 4 décadas foram editados por escritores do eixo chamado Rio-São Paulo. Esses dados chamam a atenção para essa questão justamente do espaço. Não é? Onde é que estão as escritoras mulheres deste país? Será que tem a ver com a questão simples de não ter valor essa obra da mulher autora brasileira? É uma pergunta que a gente tem que questionar nesse exato momento com muita profundidade. Eu vou aproveitar, então, a tua pergunta, Roberval, e voltar a palavra para Ana Cardilho, para ela completar essa reflexão. Bom, eu não sabia desses números
e eles são chocantes mesmo. Onde estão os outros? Né? Porque tem muita gente escrevendo, produzindo, as pessoas estão aonde? Né? Quer dizer, não chegam, as editoras não se mostram. Fiquei chocada com os números, viu, Robervan? Trouxe uma informação aí muito, muito importante. E é uma informação que passa batido, né? Quem sabe essa informação? Quer dizer, olha a importância da gente divulgar isso. E é um retrato da nossa sociedade, né? Isso mostra o que nós precisamos combater, enfrentar todo dia, mudar. Eu mudo aqui no meu espaço, você muda aí um pouquinho e todo mundo vai, quando vejo, é uma mudança muito grande, né? Como a Alcideia falou, as leis, porque o brasileiro, infelizmente, eles dizem, a gente tem aquele ditado que fala que tem que doer no bolso, né? Mas ultimamente está doendo realmente a prisão. Até dói no bolso, porque a pessoa tem que pagar a fiança, né? Mas sem leis e sem projetos de educação, esses números vão continuar. O Robervan e Alcideia, Robervan, você me parece, nós falamos antes, você me parece que tem um texto que você gostaria de trazer, né, sobre esse tema. Se você puder encaixar esse texto no tempo curto que nós temos, eu agradeceria. Eu acho Sibila, que não é nenhum texto, é um depoimento que conclui essa leitura de números, não é? Que é da Regina Dal Castagni, que é uma das coordenadoras desse levantamento. Eu trouxe também. Eu trouxe. Leia aí. Eu trouxe. Eu trouxe. Assustou muito, sabe? Pode e ler. Ela coloca assim, com uma precisão muito... Então, eu vou pedir permissão, então, ao CIDE, né, para colocar, que ela diz assim, a questão de termos muito mais homens que mulheres editadas, sem dúvidas, tem um certo preconceito sobre quem escreve literatura no Brasil. E ela conclui assim, é uma condição social. Não há como negar isso. Ainda temos a impressão de que mulheres escrevem para mulheres e homens escrevem para todos. Eu desconfio, conclui ela, que o mercado editorial tem preconceito achando que vai vender mais homens do que mulheres. E talvez venda mesmo, pois sempre somos acostumados com a ideia de que a experiência do homem e do branco são universais. Isso aqui é chocante, entendeu? Porque pode isso estar funcionando em cima de todos os projetos editoriais do Brasil. Eu não vou publicar. Existe, Sibila e a Alcideia e Ana, e João e quem está nos vendo e ouvindo, de que, por exemplo, poesia não vende. Isso aí eu já escutei há muito tempo, escuto essa lenga. Não é dito poesia porque poesia não vende. A Companhia das Letras recentemente editou Paulo Leminski e vendeu o quê? Vendeu 80 mil livros só numa primeira edição. Mas então, há aí alguma coisa errada, não é, no pensamento, não é, no substrato no editorial brasileiro, quando esses dados aqui vêm à tona. Vai ter alguma coisa errada aí atrás. E pode ser essa palavra, né, conclusiva da Regina Dal Castagni, né, que é uma das autoras dessa pesquisa. Então, Roberval, eu agradeço essa pesquisa e essas palavras dela, e vou jogar um pouco... O João acho que quer falar alguma coisa, João? Não, é só completar o que o Robervan falou. Aliás, eu estou adorando, porque vocês estão indo fundo no negócio. É isso que eu queria mesmo. Eu acho que essa mesa não pode deixar de cavar buracos. Tá? Mas eu vou dar um número da Escortese, coisa que eu não posso fazer, mas eu vou abrir a exceção. Veja bem, a Fernanda está aí
ela vai me ajudar a não mentir. A campeã de venda dos últimos 2 anos é uma mulher negra, Que né? legal. A Lilian Rocha, né? Que vende, acho que mais de 1.500 livros por mês. Que Ela é legal. campeã de venda. É isso, né, Fernanda? Você está me escutando? Fernanda? Fernanda está pilotando o fogão. Então, agora, eu não tenho esses números. O Robervan me lembrou uma coisa, eu vou apurar no último ano, viu, Robervan? Eu fico te devendo isso, porque você me provocou, você me abriu aqui a cabeça, tá? Eu vou fazer um levantamento dos últimos 500 autores, a gente publica mais ou menos 500 por ano, né? É um número muito grande. Eu vou pegar os últimos 1.000 e vou fazer esse levantamento, vai durar um pouquinho, ainda vai dar um pouco de trabalho, mas eu gostaria de te responder isso depois, numa live específica sobre isso. Porque os seus números, como a Ana disse, aliás, a Ana colocou a coisa, o que eu diria, a Ana disse o que eu diria, são assustadores, assustadores, a gente precisa discutir isso. Isso. Só que a gente tem que discutir com números, chamar pessoas que possam validar ou não esses números. Eu sou uma dessas pessoas. Então, fica o convite, viu, Robervan, e todos que estão nessa mesa, e a gente voltar ano que vem, no início do ano, fazer uma live específica sobre esses números, para a gente ver quem é que vende mais mesmo. São mulheres brancas, mulheres negras, são homens, né? Porque eu acho que na minha editora são as mulheres, mas eu não posso dar certeza, eu vou apurar. Tá bom? Desculpe. Não, imagina. E aproveita, João. Tão forte que eu acho, Sibila, que, aliás, fica o convite para você, para a gente pensar nessa mesa. Tá certo? Porque é muito sério o que o Rubem é legal. Opa, esse cachorrinho aí está concordando. A cachorrinha da Ana está concordando comigo. Vamos voltar. Tá bom? Tem que ter tomado aí os 2 minutos da sua mesa, Sibila. Não, imagina, eu queria aproveitar esse gancho do Robervan e passar agora para a Alcideia, que vai, não sei se eu vou jogar ela numa roubada, mas acho que não, ela me autorizou já antes a fazer isso. Ela vai traduzir para nós uma música e a capela, perdoe se não tem acompanhamento, mas eu já ouvi e sei que é muito bonita. E depois desse pequeno trecho que ela vai cantar, a gente acha que, né, Maria, nós podemos abrir para as perguntas, Rodrigo, não sei. Sim. Vai, Alcideia. Fique à vontade. Tá, eu só queria também falar na questão da diversidade do mercado editorial, né? Lendo assim e observando, né, as coisas, falta contratação de editores negros, né? E as pesquisas, né? Principalmente, eu estava lendo a pesquisa publicada na Publishing News, estava dizendo que falta contratação de editores negros, japoneses. Nas bienais, precisa contratar negros, né? Negros deficientes precisam escrever mais em concursos literários, precisam se inscrever mais, se sentirem motivados para isso, né? Precisam se atirar mais os negros, né? Os deficientes, os negros obesos, homoafetivos, precisam entrarem mais nas academias de letras, né? E trazendo o tema para o mercado editorial, em 2014, dos livros publicados, apenas 2,5% dos autores eram brancos. Dos personagens retratados nos romances, apenas 6,9% eram negros e só 4,5% eram protagonistas. E nesse mesmo ano, segundo o IBGE, os negros representavam 54% da população brasileira. Então, é uma fotografia, né, que a indústria do livro realmente precisa ser mexida na questão da diversidade. Tá bom, gente? Então, é isso. Alcideia, são tantas as necessidades e tantas as carências que o João precisaria me dar uma outra mesa para falar de tudo isso. Eu agradeço muito a participação de vocês e eu queria, então, ouvir
a tua canção a A capela. minha canção, vamos lá. Então, vou... Ela é uma grande saxofonista também, mas como eu não sabia da tecnologia daqui, eu falei, traz a capela, Alcideia. Essa música eu fiz e ela fala sobre as diferenças, né? Eu vou cantar um pedacinho dela aqui. Se branco, amarelo, preto, verde, azul, indo pro norte, oeste, leste ou pro sul, terá diversidade para completar o ciclo do sem fim que a vida traz pra mim. Se branco, amarelo, preto, verde, azul, indo pro norte, oeste, leste ou pro sul, terá diversidade para completar o ciclo do sem fim que a vida traz pra mim. Para tocar piano, harmonizar canção, é preciso unir tecla preta, branca. O jardim é composto de diferentes flores, reino animal de espécies iguais. A diversidade, isso é qualidade, viva a diferença, isso faz muito bem. Venha, meu amigo, traga o que você é, não mau preconceito, mas respeito à diversidade, isso é qualidade, viva a diferença, isso faz muito bem. Venha, meu amigo, traga o que você é, não mau preconceito, mas respeito à diversidade, isso é qualidade, viva a diferença, isso faz muito bem. Venha, meu amigo, traga o que você é, não mau preconceito, mas respeito à diversidade, isso é qualidade, viva a diferença, isso faz muito bem. Venha, meu amigo, traga o que você é, não há preconceito, mas respeito, então vem, então vem, então vem. Vem? Muito Microfones bom. abertos, podem abrir os microfones para aplaudirmos a Alcideia. Parabéns, lindo. Que letra linda. Adorei essa ideia, parabéns. Gostou? Eu já falei, essa Obrigado, mulher... Alcideia, obrigado, Gostosa, entra na Rubervan. cabeça da gente. Obrigado, Ana. Obrigada. Foi muito bom contar com vocês três aqui. E agora nós passamos, eu acho que Maria e Ricardo, né, para as perguntas, é isso? É. Sim, pode ser. Bom, em primeiro lugar, é sempre bom lembrar que a função minha aqui, de todos que não estão na mesa, é sempre agradável e instigante, dá uma vontade de comentar com todos vocês, mas eu não vou fazer isso, não estou inscrita no chat, eu só vou aqui trazer os comentários e as eventuais perguntas. Então, já estamos com alguns comentários com os quais eu concordo e vou reiterar aqui de parabéns para vocês todos, que a mesa foi um show com as questões mais importantes que devemos tratar mesmo, e outras que ficam. Temos alguns comentários até aqui. Ao público presente, informo que vocês podem se inscrever se quiserem falar ou participar com comentários ou perguntas aos convidados. Podem participar oralmente. Se inscrevam pelo chat, que o Rodrigo vai fazer a ordem de inscrição depois para nós. Sempre lembrando, 1 minuto para pergunta, 3 para resposta. Enquanto vocês estão se inscrevendo, eu vou ler os comentários que nós já temos registrados no chat. Bom, o Ricardo, nosso já habitué, né, Ricardo, que está sempre conosco aqui, desde a primeira mesa, Ricardo Rutiliano Roque, cumprimenta o anfitrião, João Cortés, extensivo a cada partícipe, com desejo de boa live, ele está falando de Santos. A Ivane Laurete Perotti anota aqui, fala de Belo Horizonte. Então, nosso público aqui está diversificado em termos de local de origem. A Joyce Fernandes anuncia aqui, que bom que mencionou os ossos, que provam que somos todos iguais. Parabéns, Rubervan. O Galaxy A8 comenta que o tema é muito oportuno e necessário. Parabéns. Joyce Fernandes ainda, estou aqui pensando que somos todos diversos. Acho que há um preconceito que ainda não abordamos. O sonhador,
que sofre preconceitos e paga o preço. Eu acho que nessa mesa há sonhadores que já devem ter passado por isso. Essa é da Joyce Fernandes. Galaxy A8, 2018, desculpe, eu não tenho o nome aqui, né? Ao publicar meu livro de poesias, me alertaram, faça poucos exemplares, poesia não vende. Tem razão, às vezes, né? Depois o editor pode comentar. Se Galaxy A8 quiser se identificar para efeito de registro, será um prazer também tê-lo identificado ou tê-la identificada aqui. Mais alguns comentários? Meire Marion parabeniza a Alcideia. Parabéns, Alcideia. Meire também está conosco aqui desde a primeira mesa, né, Meire? Marister também está conosco aqui desde a primeira mesa. Cumprimenta a Alcideia. Maravilhoso, Alcideia. E a Vivian? Amei. Parabéns. Provavelmente se referindo à apresentação solo da Alcideia. Obrigada. E vamos lá. Viu? Que mesa, gente. Que encanto que vocês são. Viva a diversidade. Temos já perguntas e comentários, Rodrigo? Perguntas para inscrição oral? Um comentário do Ricardo. O canto coral equivale à antologia? Muito legal. Equivale, eu perdi a pergunta, mas se o Ricardo quiser apresentá-la oralmente, Ricardo, saiu do meu chat aqui. Olha o meu recurso para fazer você falar. Por enquanto, não temos inscritos aqui. Olinda... desculpem, antes, Ricardo. Galaxy 8 se identifica. Olinda de Bauru. Tá? Então, já fica registrado aí, Rodrigo. Olinda de Bauru. Pois não, Ricardo? Você quer fazer o seu comentário oralmente? É só você desativar o mudo na sua tela. Boa noite, consegui. Boa noite. Bom, eu cantei 8 anos em canto coral aqui em Santos também, sou baixo, né? Eu faço mais ou menos o fundo musical, né? Não o tema em si, fazia. E eu vejo essa diversidade contemplada no canto coral, enquanto componentes de diversas origens, tudo. E também no fazer da palavra, né? No dizer a palavra na antologia. Então, eu gostaria de saber se isso se equivaleria nessa sincronia com o belo, na arte, né? Com A maiúscula. Talvez a Alcideia pudesse responder, não sei. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Ricardo. Fique à vontade. É para eu responder? Sibila, se você quiser conduzir, distribuir, também fique à vontade, mas cada um pode responder. O Ricardo pediu para a Alcideia responder a questão dele. Vai, Alcideia. O maior exemplo de diversidade está no coral e na orquestra, né? Porque num canto coral, a gente tem pessoas de todos os níveis sociais, né? Tem o faxineiro, o doutor, o escriturário, o advogado, tudo cantando ali no coral, a uma só voz, né? A gente tem pessoas de várias faixas etárias, tem pessoas de todas as cores de pele, tem pessoas de vários pensamentos, e quando se reúne para cantar, vai cantar ali, fazendo um grande coro, uma harmonia, que vai virar uma linda música. Então, o maior exemplo de diversidade está no canto coral. Né? Você está certíssimo, né? Não tem exemplo maior do que esse. A diversidade, ela é aplicada no canto coral e em uma orquestra. Tem uma questão aqui, eu não estou entendendo, mas eu sou muito ruim dos processos digitais aqui, mas acho que é de alguém de Bauru, Olinda de Bauru. Ela fala, desculpa, vendi meus livros de poesia. Eu não entendi, mas se alguém entendeu e quiser responder, fica à vontade. Mas permita-me, se a Olinda também quiser se inscrever para falar, Olinda, e explicar, fique à vontade. Olha, estamos te aguardando. Ela estava complementando uma pergunta. Convidada. O Ricardo levantou a mão ainda. Tem mais alguma coisa que eu deixei de falar, Ricardo? Abre o microfone, Ricardo, por favor.
Ricardo, microfone abre. Eu quis sugerir ou instigar o debate, trazendo para a questão da literatura, falando se a antologia se equivale ou não ao canto coral, né? Na palavra escrita, não cantada. Se a antologia se equivale à antologia literária? Isso. Não, a antologia literária, ela já é uma outra proposta. Existe a antologia musical, né? Existe a antologia musical, que também já não está... Por exemplo, nós temos o coral, que o coral tem um repertório que pode ter músicas avulsas, né? Ou pode ter uma antologia musical no coral. Isso é um fato, né? E agora, a antologia literária já seria uma outra proposta que não se equivale ao coral, né? Antologia literária seria a reunião de vários autores, né? Cada um escrevendo um texto com um certo tema, né? Por exemplo, se eu falar, vamos fazer uma antologia sobre diversidade, cada autor vai escrever um tema sobre a diversidade e reunir esses contos ou temas ou poesias e fazer uma antologia. Seriam propostas diferentes. Entendeu? Muito bem. Sim, nós temos 2 inscritos para fazerem perguntas. Olinda e Maria Esther, certo? Então, chamo Olinda para fazer sua pergunta aos nossos convidados, Olinda. Está me ouvindo? Boa noite, Olinda. Seja bem-vinda. Está ouvindo? Sim. Eu só queria explicar que eu fiz comentário e não coloquei meu nome, Olinda. Aí ficou Galaxy A8, que é o meu celular. E eu comentei que me alertaram. Você vai fazer quase 200 livros de poesia? Imagina! Poesia não se vende. E aí eu vendi os meus 150, fiz mais 50, depois fiz mais 30, depois fiz mais 30, depois... Então, com alegria, poesia se vende, sim. Era isso que eu tinha que explicar. E parabéns pela mesa, maravilhosa. Eu que sempre convivi com a educação durante quase 40 anos e continuamos com literatura, então é muito importante todas as opiniões e as considerações que vocês fizeram. Realmente, como você disse, precisa mexer em tudo isso. Parabéns. Muito obrigada, Olinda. Passamos, então, agora ao comentário, se vocês quiserem fazer, ao que a Olinda apresenta. Ou não, também, se quiserem, temos a Maria Esther ainda. Fiquem à vontade. Algum comentário? Não? Sibila, podemos passar para a Maria Esther, então? Podemos? Vamos sim. Sim? Maria Esther. Maria Esther, por gentileza, seja bem-vinda novamente. Obrigada, boa noite a todos. Estão ouvindo? Estão, né? Então, pelo que o Ricardo falou, eu não sei se eu entendi da antologia, eu acho que também existe essa diversidade, sim, também nas palavras e no conteúdo escrito, né? São várias raças, diversas pessoas escrevendo com uma mesma obra. Pode até ter temas até diferentes, às vezes temas iguais, né? Depende de como for definido isso. Mas eu acho que existe a diversidade, sim, de forma colocada diferente. Cada um na sua forma. E é uma maneira da gente ler diferente também, porque são vários escritores. Então, eu acredito na diversidade da palavra escrita também na antologia. Eu acho que é interessante esse tema, Alcideia, eu acho legal também. Outra coisa que eu acho interessante também é o teatro, né, Alcideia? Nas escolas. O teatro. A diversidade com o teatro nas escolas, eu acho que é uma coisa muito legal. É uma forma de você trabalhar a diversidade entre jovens, crianças, também muito interessante, muito produtivo, e se tem usado muito, trabalhar o texto escrito com a palavra oral, né, com o teatro,
e até a música. Não é tudo pode ser usado na escola, né, gente? É só aproveitar, né? É só aproveitar. Na verdade, eu não entendi bem a pergunta dele, né? A questão que ele colocou. Eu aproveitei e fui, né? Eu não sei se era isso. Eu não entendi muito, eu acho que foi isso, eu não entendi muito, mas assim, vendo desse lado, né? Claro, a antologia, ela é diversidade. O teatro, viu, Ricardo? A antologia, agora que eu estou entendendo, né? A antologia, ela é diversidade, o coral é diversidade, o teatro, o esporte é diversidade. Esporte, eu fui esportista há muitos anos, né? O esporte é diversidade, né? Porque, claro, está reunindo ali pessoas de pele diferente, de pensamentos diferentes, nossa, tudo diferente, né? Comportamentos diferentes, né? Cabeças diferentes. É diversidade. Ricardo, você tem toda a razão, é porque eu não tinha entendido, né, o que você tinha falado. Desculpa. Então, acho que essa questão do Ricardo foi muito instigante, né, Ricardo? Você vê que diversidade de sentidos podemos atribuir a tudo que é humano e é diverso. Vocês me permitem um comentário? As reflexões dessa mesa, mais uma vez, vêm confirmar que a nossa, entre aspas, que a nossa condição humana, que a nossa identidade humana é diversa, né? O desvio não é a diversidade, o desvio é querer apagar o que é diverso e tornar único. Mas foi muito lindo o que vocês fizeram. Somos nós. Tem mais alguma pergunta, não? Tem um comentário aqui. Vivian, viva a riqueza da diversidade. Muito Mais bom. alguma pergunta? Não. Maria, tem... Então... Desculpa eu te interromper, Sibila. Tem o Heitor quer falar e tem um comentário também do Ricardo Roque no seu WhatsApp. Posso colocar o Heitor? O Heitor, desculpe. Vamos chamar o Heitor, então, para fazer a pergunta e depois que venha o Sibila, né, Rodrigo? É isso? É isso. Heitor? O meu livro, nele tem a diversidade das raças, que tem negros, tem japoneses, indígenas, tem muita diversidade de raça no meu livro. Que lindo. E eu escrevi ele com essa diversidade de raças porque tem que ser acessível para todos, né? Rodrigo, muito bom. Parabéns. Parabéns, Heitor. Heitor, você já publicou o seu livro, Heitor? Não. Por quê? Se tudo der certo, vai publicar ano que vem. Tá certo. Se você não tiver editor, você procura a Maristé, que eu lhe dou o livro de presente. A Maristé está te escutando aí. Ela cuida dessa história e você ganha o livro. Olha aí, rapaz. Agora, olha, você não pode falar que você é corintiano, porque ele é palmeirense roxa. Eu sou palmeirense. A mãe é palmeirense. Viu, Heitor? Se você quiser, peça para a mamãe se comunicar com a Maristé e você ganha de presente, não esse ano, mas no começo do ano, porque esse ano está lotado de coisa. Tá bom? Aí nós vamos fazer a sua historinha. Que bom. Obrigada. Gostou do presente? Parabéns, Heitor. Maristé, você está escutando, Maristé? Cadê a Maristé? Tá aí, Maristé? Eles me deixam mudo aqui. Não, eu vi. Eu vi, Ele é corintiano, hein, Esté? Ele é corintiano. Não, mas eu gosto de corintiano também, que é isso. Que é isso? É diversa, não tem preconceito, né? É a diversidade. A diversidade. Joyce, o meu endereço eletrônico está aí no chat, tá bom? Para você. Eu já tinha dado o telefone do Scortese para ele, hein? Olha, confirmou, tá vendo? Só. O livro infantil da Alcideia foi feito com a gente. Então... Era para ser, viu? Olha só.
Ficou muito legal. O mundo melhorando aí. Eu acho que todos aqui são autores que passaram pela Escortece um dia, né? Que gracinha. Imagino. Tá vendo aí? Vai lá, O Heitor é um exemplo da melhora do mundo. Né? É. Olha aí, o mundo está melhorando, tem solução. Lindo. Maria, não sei se já é hora de encerrando, se temos tempo. Eu queria encerrar... O sorteio, Oi, né? pode falar. Não, é que antes tem uma atividade prevista aqui por eles, tá então vamos fazer o seguinte, Sibila, fique à vontade para o que vocês planejaram, para encerrar a parte de vocês convidados, que depois nós vamos para o sorteio da caneca e depois as considerações finais de todos vocês e da mesa e o encerramento. Então, fique à vontade para a etapa de vocês que planejaram. Não, na verdade, eu até já perguntei para o Rodrigo se era possível, ele disse que sim. E eu queria jogar o Rubervan e a Alcideia numa roubada. Eu sei que o Rubervan tem um texto muito bonito, que ele já me falou, e se ele podia dar rapidamente uma síntese desse texto, enquanto a Alcideia canta aí num BGzinho, num BG do fundo para o texto do Rubervan, e aí a gente encerra da forma mais diversificada possível. Não sei se pode, Ricardo, Rodrigo, acho que dá, né? Sim, vamos tentar? Vamos lá. Vamos, Roberto, topa? Vamos sim. Então você vem com o texto e a Alcideia vem na capela com a música, fazendo um BG aí para o Rubervan, até a hora que a Maria e o João acharem que devem encerrar. Enquanto ele recita, eu canto? É isso? Fundinho? Só que você é abaixo dele, né? Tá. É o fundo musical, né? É um que a gente chama de BG, né? Né, Ana Carolina? Isso. Vocês que trabalham tanto com isso. BG. Pode ir, Alcideia, que ele entra, vai. É um texto da Bruna Miltrano, que é uma poeta que mora na periferia do Rio de Janeiro, e é uma excelente poeta, a Bruna Miltrano. Eu não poderia encerrar essa live sem ler esse texto dela, do livro Não. Cabeças moles, ferrugem nos campos, mães cansadas de trabalho e crianças que racentam. Eu lembrava da tua mão na coxa da mulher de azul, o azul limpíssimo, tanta vida inútil e a noite longa demais para lembrar da sua mão naquelas coisas. Porque preciso dormir. Eu rindo, sem beira, porque falavam de uma mulher que fingia ser só. Que coisa triste. Os seus olhos nas suas mãos, naquelas coxas. E eu, a mulher que lembrava, no banheiro, tirando a roupa, com a velha assustada, no banheiro limpíssimo. Me lavei na pia, porque eu fedia por todos os buracos. Eu fedia de sujeira e raiva. E então, de cara limpa, a despedida explicando que estava tarde. Você sorrindo, sem tirar as mãos daquela coxa, enquanto eu pingava por todos os buracos. Antes da volta, o show dos horrores. Lembra? Abram os microfones, abram os microfones. Não ao preconceito, mas respeito então. Venha, meu amigo, mas respeito hoje nós ganhamos 2, 3, nossa, muitos leituras de poema do Oso Rubervan, ganhamos a palhinha da canção da Alcideia e ganhamos a fala de cada um de vocês. Memorável, viu? Foi muito bom, muito bonito ouvir vocês. Então, nós vamos passar agora
já com os nossos efusivos agradecimentos, nós vamos passar ao sorteio da caneca comemorativa do evento. O Rodrigo vai providenciar o sorteio e lembro que a pessoa sorteada, por gentileza, imediatamente deixe o seu número registrado no chat. Pode ser, Rodrigo? Vamos lá. Dá para mostrar a caneca, Rodrigo? Vou tentar aqui, João. Acho que sim. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Senão a gente mostra do Rubervan. O Rubervan tem uma vez que acontece. Ela está aparecendo aí para vocês? Não. Então ela não aparece. Mostra aqui, ó. Mostra, coloca eu na imagem. Aí, João, pronto. Aí. Aqui está aparecendo o sorteador. Está aparecendo? O Rubervan também tem uma caneca, né? Como o Rubervan tem e eu não? É que o Rubervan... Ai, justo, Rubervan. Vamos lá, então? Que linda. O Rubervan tem do ano passado. Muito bom. Obrigado, viu? Vamos para o sorteio? Sorteado? Espera aí. Deu uma travadinha aqui. Agora vai. Vamos lá, sortear uma pessoa. Joyce Fernandes. Nossa, a Joyce hoje ganhou, hein, Joyce? Parabéns. A Joyce ganha. O livro do... É filho, né, Joyce? Filho. Abre teu microfone, Joyce. Abre teu microfone. Sim, gente, meu filho. Obrigado. Olha, eu estou muito emocionada. Realmente, vocês imprimem mais que livros, imprimem emoções. Eu estou sentindo assim. Uau, viva! Muito E da minha parte, é a nossa marca. Finalizei agora. Bom, Sibila, você fica comprometido comigo a gente montar uma nova live só para discutir esses números, tá bom, Sibila? Você não acha pertinente? Em troca de uma caneca. Tá certo. Fernanda, a mulher do dinheiro está aí, não está? Cadê a Fernanda de Sá? A Fernanda está escondida. Não, tudo bem. Pode deixar que eu vou providenciar. Pode ser, Fernanda? Cadê a Fernanda? Não vi cadê a Fernanda? Não vi. Espera aí que eu vou aparecer aqui. Espera aí. A Fernanda é que manda lá. Eu só arranjo problema para ela. Pior que é. Tá certo. Pode deixar que eu vou providenciar. Vou passar lá na deputada. Pode falar o endereço ou não? Pode mandar. Eu vou colocar o e-mail lá e vocês mandam no meu e-mail. Olá, não, eu sei o endereço, eu quero saber se eu posso falar. Deputado Lacerda Franco, o número eu não sei. 96. Número 96. Tá bom, passo lá. Combinado. Da minha parte, obrigado. E tá sumido, viu, João? Vamos fazer assim. Eu, Fernando, eu gastei um monte de dinheiro hoje, dei livro de presente, dei caneca. Você me perdoa, amanhã você pode descontar do meu salário, tá bom? Bom, então vamos agora encaminhar o encerramento. Se vocês tiverem mais algumas palavras como considerações finais, nossos convidados fiquem à vontade. Antes de encerrarmos com a palavra, vocês. Algo mais a dizer? Eu fiquei com da minha parte, então, não. Já que me sobrou um espacinho, às vezes eu falo demais, né? Mas eu tenho a impressão que conseguimos, não é, João, né, Maria? Pelo menos introduzir o conceito da diversidade, discutir sobre ela, abrir espaço para que as pessoas se comuniquem nesse processo da diversidade, né? E acho que foi gratificante, fiquei satisfeito e pode me convidar sempre que vou, sim. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rubervan, e não errei teu nome. Obrigado, Alcideia, não errei teu nome. Não obrigado, errou. Ana, teu nome não iria. Eu ia falar Alcideia Jobim, né? Ana gostaria de falar, Ana. Uma última colocação, eu fiquei com a ideia do coral e da orquestra na cabeça, e pensando que
para ter essa harmonia, ninguém pode ser melhor que ninguém, né? No coral ou na orquestra. Verdade. No coral, tem a pessoa que tem a voz mais aguda, mais grossa, mais grave, e na orquestra Verdade. todos os instrumentos são importantes, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu momento de brilhar, só que todos têm que se harmonizar, né? Eu acho que esse é uma imagem muito interessante para essa questão da diversidade. Ninguém verdade. é melhor que ninguém, ninguém está acima de ninguém, cada um brilha no seu momento, e aí você tem um espetáculo fora do comum, né? É verdade. Isso é beleza. Alcideia, Rubervan. É muito interessante isso, e todos no comando da batuta do maestro, né? Tem um maestro, todos no comando da batuta do maestro, né? Todos na disciplina, e a diversidade é um processo que nós estamos no rumo certo, é um processo de construção e desconstrução, né? Porque a gente veio aprendendo muitas coisas que estão sendo desconstruídas para construir novas coisas, né? E que possamos ser um grande instrumento para as pessoas e que possamos nos deixar moldar nessa construção e desconstrução, mas que sejamos melhores, tá bom? Obrigada, Alcideia. Obrigada. Rubervan, gostaria? Maria Moretti? Mortati. Sim. Eu só queria, mais uma vez... Estão me ouvindo? Sim. Tá? Muito bem. Estão me ouvindo? Sim. Eu só agradecer, assim, nós estamos passando, Sibila, por um momento tão difícil, tão complicado, não é? E essa possibilidade, então, que a Escortece nos deu, a gente romper com esse exílio, não é, provisório em que nos colocaram, é fundamental. Quando a Escortece me convidou para participar dessa live, eu não conhecia o trabalho nem do Sibila, nem da Ana, nem da Alcideia. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás, então, de saber quem são, ou quem seriam participando com elas, e comprei, mandei buscar os livros lá da Escortece, da Alcideia, da Ana. Acho que travou, Rubervan? Agora travou o celular dele. Penso que possamos dar continuidade ao encerramento, caso retorne e ele queira complementar, será possível, claro, se estivermos no ar. Então, bem, foi desconectado, uma pena. Meus agradecimentos e também agradecimentos em nome do Grupo Editorial Escortece. Acho que o Rubervan pela voltou aqui. Pela participação de vocês. E eu passo a palavra agora ao nosso anfitrião para as considerações finais de mais esta memorável noite à mesa 5, anunciando e convidando todos para a próxima mesa a se realizar amanhã, Literatura Periférica, recordando que todas estão gravadas, ficarão gravadas na TV Livre Escortece. A palavra com o nosso anfitrião, João Escortece, já cumprimentando pela realização. Se quiser se despedir. Eu fui convocado? Não, você fique à vontade, João. Já falei demais. Mas, olha, gente, muito obrigado ao Sibila, a Ana, que eu já conhecia há bastante tempo, Alcideia, Rubervan, e meus amigos que estão aqui sempre na mesa. Eu tenho visto que tem uma turminha muito legal que está participando. Gente, muito obrigado. Esse projeto Feiras do Livro, é um projeto imenso, grande, deu muito trabalho, vocês sabem, dá para imaginar 58 eventos, né? Mas nós estamos tirando de letra. Estamos tirando de letra por uma coisa que a Ana falou, é uma orquestra, onde todos funcionam como peças importantes dessa engrenagem. Eu não teria conseguido se não tivesse o apoio de todos vocês, de todo o meu time. Certo? Muito obrigado e boa noite para todos, viu? Um abraço. Boa noite. Abertos os microfones para os aplausos.
Camila, eu mando sua caneca depois, viu? Tá combinado. Obrigada. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Meu novo poeta, meu investimento. Vocês vão ver que em 6 meses ele vira palmeirense. Você vai ver. Carinha dele. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.